Eu recebo muitas perguntas de pessoas diferentes e às vezes tem umas que eu preciso consultar para poder responder. Eu recebi várias perguntas assim: Jesus é a chave da hermenêutica? Olha que pergunta. Jesus é a chave da hermenêutica? E eu, na realidade, eu nunca fiz um curso de teologia. Eu fiz o curso primário, depois eu fiz o curso ginasial. Durante o curso ginasial, eu fiz um curso de especialização, né, vamos chamar assim, que era no Instituto Universal Brasileiro. Eu vi num gibi, então eu mandei o formulário lá e assinei aquele curso de desenho artístico. E fiz em casa, por correspondência, esse curso de desenho artístico. Aí eu fiz o curso colegial e depois eu fiz cursinho, aquela coisa toda, e entrei na faculdade de arquitetura. Então eu nunca fiz um curso de teologia, então eu não sei, eu não sabia, pelo menos até esses dias, não sabia o que era hermenêutica. Hermenêutica. Aí eu fui consultar na Wikipedia. Hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode se referir tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino da interpretação. A hermenêutica tradicional se refere ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente nas áreas da literatura, religião e direito. Então, eu entendi que a hermenêutica seria um método de você interpretar textos. Então, seria Jesus a chave da interpretação dos textos? Eu acho que foi essa a dúvida que o meu leitor enviou para mim. Bom, daí pesquisando mais, eu descobri que, na realidade, nesse universo teológico, a hermenêutica depende do gosto de cada um. Tem uns que usam a hermenêutica católica, outros usam a hermenêutica protestante, outros usam a hermenêutica do pacto, outros usam a hermenêutica dispensacional. Cada um escolhe, então, que hermenêutica vai usar. E aí fica ainda a questão: Jesus é a chave da hermenêutica? Aí eu me lembrei de um versículo em Lucas 11:52, quando o Senhor Jesus falou para os teólogos do seu tempo, aqueles que tinham a chave da hermenêutica, aqueles que sabiam interpretar as Escrituras. Ele disse para eles assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência ou do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. A história do cristianismo é cheia de exemplos de pessoas que tiraram a chave do conhecimento, que privaram as pessoas de conhecer a verdade para deter o poder. Porque quando você priva as pessoas de conhecer a verdade, você priva as pessoas de ter poder. Você tem o poder. Elas têm que vir até você para perguntar as coisas. Você que tem que explicar as coisas para elas. Isso é religião. E é desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude que o Senhor falou: vós, doutores da lei, tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, impedistes os que entravam. Se alguém disser a você que é impossível você conhecer a verdade sem a ajuda de um teólogo, sem a ajuda de uma faculdade, sem a ajuda... Esqueça, não é nada disso. Não é nada disso. Deus deu a verdade para aqueles que creem em Cristo. Tudo que você precisa saber é Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O Pai enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que as pessoas fossem salvas por ele. Tudo isso é tudo que você precisa saber. É claro que a Bíblia é muito mais profunda, tem muito mais coisa, mas para ser salvo, a chave do conhecimento da Bíblia e da interpretação da Bíblia é o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus. E as respostas para as questões da Bíblia não estão em compêndios de teologia, estão na própria Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. Quando nós lemos lá em Gênesis, quando fala de uma serpente, nós podemos perguntar: quem é essa serpente? Aí nós vamos em Apocalipse, o último livro, do primeiro livro nós vamos ao último, e lá está escrito assim: o diabo, a antiga serpente, que é Satanás. Pronto, respondeu. A Bíblia respondeu a Bíblia. E se você quiser conhecer realmente a verdade, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, mas não assim, eu vou ler, mas eu não vou entender. Não importa, hoje eu almocei.
Eu comi a comida que tinha lá, comi arroz, comi um legume, comi peixe. E agora eu pergunto, eu sei o que tem no arroz? Eu não. Qual é a composição química do arroz? Qual a composição química? Não sei, eu como e esses alimentos me alimentam. E aí, acabou, para aí, eu não preciso conhecer tudo a respeito do alimento para comer, eu como simplesmente. Então, leia a Bíblia. Ali está Jesus. E um exercício, existe um livro que ficou conhecido anos atrás, ainda você encontra nas livrarias, chama-se Onde está o Wally? Onde está o Wally? É um livro bonito, colorido, tem várias versões dele, e tem um bonequinho chamado Wally, que ele tem uma camiseta listrada vermelha e branca, uma touquinha vermelha e branca e óculos, e ele está, as cenas, cada página do livro é uma cidade medieval, ou uma cidade moderna, ou uma batalha entre soldados, são cenas diferentes. Um monte de bichinho, bonequinho, assim, de personagens interagindo naquela cena, todos pequenininhos, e você tem que procurar onde está o Wally, onde está esse rapazinho com a camiseta listrada vermelha e branca. Quando você lê a Bíblia, pergunte assim, onde está Jesus na Bíblia, no texto? Porque ele está lá. Ele está de Gênesis até Apocalipse. Quando você lê, busque, mas com sabedoria que o Espírito Santo dá. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que isso quer dizer? Que o homem, na sua inteligência natural, ele não vai entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem ser entendidas pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que conhece as coisas de Deus, o homem não conhece. Então, a menos que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração as coisas de Deus, é perda de tempo você fazer 200 faculdades, 300 pós-graduações, sair com o título de doutor em divindade. Você não teria vergonha de ser chamado de doutor em divindade? Pensa bem, né? O que você é? Eu sou doutor em divindade. Então, de divindade você entende tudo? É isso que quer dizer? Não. Deus deu a verdade para os simples. Para os simples. E quando você vai para a Bíblia, você encontra Jesus em todos os lugares. Quando o Senhor Jesus, em Lucas 24, 27, ele estava andando com aqueles dois, depois da sua ressurreição, com 2 discípulos que caminhavam para Emaús, lá diz que ele, começando por Moisés e por todos os profetas, Moisés, que escreveu o Pentateuco, e por todos os profetas, que é quase que o restante do Antigo Testamento inteiro, explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Olha que coisa linda. Isso, ele queria dizer que em todo o Antigo Testamento falava dele, falava só de Jesus. Em João 5,39, ele disse aos doutores da lei, aos teólogos da sua época, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. Por isso que eles queriam esconder a chave da sabedoria, para não deixar que as pessoas entrassem, para não permitir, porque eles mesmos não iam entrar. E em João 5,46, ele diz também aos mesmos teólogos da sua época, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Quando os teólogos dos dias de Jesus prenderam Jesus, eles queriam calar o testemunho de Deus vivo, que era a pessoa do Filho de Deus, Deus e homem. Por isso que eles o prenderam. Eles queriam calar aquela voz. Por que eles queriam calar aquela voz? Porque em Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Elimine o testemunho de Jesus, você elimina totalmente aquilo que Deus proferiu. Profecia é o que Deus falou. Abra em Gênesis, nós vamos encontrar, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. Jesus está aí. Como que está aí? Elohim. Elohim é uma palavra plural que significa Deus, porque o singular de Elohim é Eloá. Então, Deus criou os céus e a terra, mas esse Deus, nós poderíamos ler mais ou menos assim, no princípio, deuses criou o céu e a terra, porque esse Elohim inclui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Jesus estava ali em Gênesis. E quando nós vamos para João 1,
versículos 1 ao 3, diz assim: no princípio, que é aquele princípio, no princípio era o verbo, isso antes até da criação, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo quem é? Jesus. Ele estava no princípio com Deus, não exatamente aqui o princípio da criação de Deus, mas antes até de todas as coisas criadas, a eternidade toda. Agora ele vai falar, sim, das coisas criadas. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então era ele lá, aquele Elohim, lá em Gênesis 1:1. Em Apocalipse 22, 21, eu mostrei o primeiro versículo da Bíblia, falando no princípio criou Elohim os céus e a terra, e ali Jesus, a pessoa de Cristo envolvida. E quando nós vamos no último versículo da Bíblia, de quem ele fala? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Fala de Jesus. Jesus a Jesus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é Deus. É desse que esse é o tema da Bíblia. Essa é a chave do conhecimento bíblico. Conhecer a Jesus. Em Romanos 5, versículo 14, Adão, Paulo fala que Adão é uma figura daquele que havia de vir. Paulo escreveu isso falando de Adão e falando de Cristo, que é aquele que viria. Por que Adão era uma figura daquele que havia de vir? Porque Adão era o homem criado por Deus para governar, para administrar toda a criação. E Cristo é aquele que será o administrador de toda a criação, por direito. Ele virá para administrar. E quando Adão, Deus viu que Adão não devia ficar só, ele colocou Adão num sono profundo, abriu o seu lado, tirou uma costela, e dessa costela criou a mulher. O que é isso? Isso é a obra de Cristo na cruz. Quando ele na cruz, o soldado veio, furou com a lança o seu lado do seu corpo morto, saiu sangue e água. O sangue purificador, o sangue que nos limpa de todos os nossos pecados, o sangue que podia comprar para Deus agora uma esposa para o Filho de Deus, que é a igreja. Ali Adão ganhou uma esposa, Eva. Na cruz, Cristo estava ganhando uma esposa, a igreja, com seu lado furado e do seu lado saindo então o sangue que purificaria todo um corpo de pessoas que crescem em Cristo para serem a igreja. E quando nós vamos lá em Gênesis 3, nós vemos que Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estava falando ali, Deus, da semente da mulher. Qual é a semente da mulher? Se cair na prova essa pergunta, qual o único homem nascido de mulher? Você fala, todos os homens nascem de uma mulher, não é? Não. Só tem um que nasceu exclusivamente de uma mulher: Jesus. O Filho de Deus encarnado veio ao mundo sem a participação de homem algum. O Espírito Santo fecundou Maria, virgem, e ela deu à luz Jesus. O Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus encarnado. O único ser vivo que nasceu apenas de mulher. Porque Deus prometeu lá no Gênesis que viria a semente da mulher, não a semente do homem, não a semente da humanidade, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E quando nós vamos para Hebreus 2, 14 a 15, diz que visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Fechou agora. Fechou. Lá Deus prometeu que viriam esmagar a cabeça da serpente. Agora em Hebreus, no final da Bíblia, diz que ele veio para aniquilar e aniquilou aquele que tinha o poder ou o império da morte, o diabo. Quando lá em Gênesis também, Deus fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu depois que eles caíram no pecado, Deus precisou matar um animal para fazer essas túnicas de pele. O que era isso? Era Cristo, mais uma vez, prefigurado naquele animal morto para cobrir o pecado do homem.
Olha que maravilha como liga tudo na Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Que sacrifício era esse que Abel podia ter oferecido a Deus, que mesmo depois de morto, esse sacrifício ainda é anunciado? Aquele animal morto que Abel sacrificou era uma figura de Cristo. Ele ouviu de Adão e Eva que Deus tinha matado um animal para cobri-los com a sua pele, e então Abel fez a mesma coisa, matou um animal e ofereceu aquilo como sacrifício a Deus, e aquilo até hoje é mantido como fresco, como sempre presente, como sempre do dia, porque o sacrifício de Cristo é assim. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 5, que João vê um cordeiro, como havendo sido morto, é muito importante a maneira, a redação da Bíblia, porque ele não viu um cordeiro morto, ou não viu um cordeiro que tinha morrido, ele viu um cordeiro como havendo sido morto. Por quê? Porque as marcas nas mãos e nos pés e no lado do Senhor Jesus Cristo são marcas frescas eternamente. Eu, às vezes, costumava falar que no céu o único que terá cicatrizes será Jesus, e era errado isso que eu falava, porque na verdade não é uma cicatriz. Ele não terá cicatrizes, ele terá feridas frescas, porque ele é um cordeiro como havendo sido morto, como se tivesse aquilo acabado de acontecer. E vai ser sempre assim. O sacrifício de Cristo vai ser sempre fresco, sempre oportuno, sempre real, sempre do momento, da hora, porque é o sacrifício que realmente resolve o problema de todos os nossos pecados. E quando nós passamos, tem muitas outras figuras que acontecem, mas chegamos em Noé. Quem era Noé? Noé era aquele por meio de quem Deus recomeça a criação. Depois de destruir com o dilúvio o mundo de então, ele recomeça com Noé, e quando Noé sai da arca, Deus diz assim para Noé: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Noé era agora o administrador do mundo, que tinha poder sobre todas as coisas vivas do mundo. Aí quando você vai lá para o Salmo 8, versículos 6 e 8, diz assim, falando de Cristo, do Messias que viria, diz assim: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Assim como Adão foi administrador no Éden e deu nome a todos os animais, mas falhou, assim como a Noé foi dado o domínio sobre todos os animais, selvagens ou não, Cristo terá então no seu reino milenial o domínio sobre todas as criaturas vivas. Esse é Cristo. Esse filme que começa na eternidade e vai terminar na eternidade só fala de uma pessoa, fala de Jesus. Porque todos os outros personagens envolvidos nessa história estão relacionados a ele. Quando você assiste um filme, de repente, se aparecer um personagem que não tem nada a ver com o personagem principal do filme, que entra e sai, você fala, mas por que tinha essa pessoa no filme? Não tinha. Por que puseram? Não tinha nada a ver. Mas a Bíblia é uma história, é um filme de eternidade a eternidade, onde todos os personagens têm a ver com Cristo Jesus. Em Gênesis 50, 20, nós vamos encontrar, depois de passar por outros tipos, José. José é aquele jovem que foi vendido por seus próprios irmãos, lançado numa cova, pegaram as túnicas dele, mancharam com sangue de animais, queriam matá-lo, seus irmãos queriam matá-lo de inveja, mas mancharam com sangue de animais, deixaram de vivo, venderam para mercadores que iam para o Egito e mandaram a túnica para Jacó, que era o pai deles, dizendo, olha, uma fera matou o seu filho. E Jacó lamentou muito aquilo. E o que era isso? Cristo Jesus, invejado por seus irmãos judeus, sendo lançado na cova da morte, sendo vendido por preço de um escravo por Judas.
É isso que aconteceu também com Jesus. Mas José vai para o Egito, José passa um apuro tremendo no Egito, José acaba no final como vice-rei de todo o Egito e ele acaba salvando a sua família da fome, porque Deus o havia colocado lá. E o dia que ele se encontra com seus irmãos que tinham feito aquilo com ele, e ele se revela aos seus irmãos tremem até a base, porque de repente eles estão diante do grande vice-rei do Egito, que tinha poder de vida e morte sobre eles. Ele diz para eles assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. E um dia o Senhor Jesus vai encontrar os seus irmãos judeus e vai falar assim: vós intentastes mal contra mim, mas Deus permitiu que esse mal se transformasse em bem, para salvar muitas pessoas. E quando nós vamos chegar em Moisés, mais adiante nas Escrituras, nós vamos encontrar um libertador que Deus levanta. E Faraó tenta matá-lo ainda criança, mandando afogar todos os meninos que nasciam no Egito, porque Satanás estava por trás de Faraó. E Faraó é uma figura também de Satanás. Porém, Moisés é salvo das águas, e o nome dele significa isso, foi salvo das águas. E Moisés cresce, e Moisés vai ser o libertador do Egito, e vai dos hebreus no Egito, tirá-los do Egito, e Moisés vai se casar com uma mulher chamada Zípora, que não era do povo de Deus, era uma gentia, era de fora do povo de Deus, mas ele se casa com Zípora. Isso é uma bela figura de Cristo, Moisés como Cristo libertador, casando-se com a igreja, a sua noiva, a igreja. E o que quer dizer Zípora na sua palavra original? Passarinha. Passarinha é uma coisa pequenininha, fraquinha, insignificante, porque assim é a igreja também. Paulo, quando descreve a igreja, ele fala assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isso é a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos. E é o conjunto da pior espécie de pessoas do mundo, os mais fracos, os mais tolos, os mais loucos, os mais imbecis desse mundo, que um dia creram em Jesus como Salvador. Isso é a igreja, não são os poderosos. Deus não escolheu os melhores, Deus não escolheu a nata do mundo. Não. Para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue na eternidade e fale assim: eu estou aqui porque fui uma grande pessoa, eu fui o cara, então eu cheguei aqui porque eu fui esperto, eu fiz muitas coisas maravilhosas, eu isso, aquilo. Não, não. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E antes que algum pentecostal me interpele com a ideia de que, sim, somos salvos pela fé em Jesus, porém, se não for da igreja, se não perseverar, se não fizer isso, fizer aquilo, a gente vai perder a salvação. Ah, meu filho, como é que você vai perder uma salvação que você não conseguiu conquistar? Como é que você vai conseguir mantê-la? Com seus esforços. A salvação é do começo ao fim, graça sobre graça somente, pela fé em Cristo e na sua obra redentora. Quando nós vemos, continuando lá na história dos hebreus, passando pelo deserto, nós vemos Paulo fazer uma menção disso, quando ele diz: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E o mar era uma figura da morte de Cristo. Quando os hebreus entraram de um lado, passaram pelo lugar de morte e saíram vivos do outro lado, rumando para a terra prometida. Mas enquanto isso eles estavam num deserto. Essa é a experiência de todo cristão. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, é como você tendo morrido com Ele, porque você efetivamente, Deus olhará para você como morto com Cristo na cruz. O seu velho homem pregado lá na cruz com Cristo, exterminado de vez. E quando você sai agora para essa nova vida com Cristo, você sai onde? Num deserto. E esse é o mundo para o cristão. Um lugar onde não tem nada que possa oferecer de bom para o cristão. O mundo, um deserto. E Paulo continua escrevendo: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Como que uma pedra podia ser Cristo? Porque ele fala que a pedra era Cristo. Aquela caravana de hebreus atravessando o deserto
Sempre que eles estavam com sede, eles olhavam e tinha uma pedra lá. E tinha água saindo da pedra. Como é que essa pedra veio parar aqui? A pedra era Cristo. E assim Cristo vai descedentar o seu povo através desse deserto que é o mundo. Vai sempre cuidar daqueles que creram nele enquanto passam por aqui rumo à sua pátria celestial, que no caso do cristão é o céu. E quando no Monte Sinai Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo falar o quê no Monte Sinai? Qual era o assunto que ele escutou naqueles 40 dias e 40 noites no Monte Sinai? Ele ficou ouvindo falar de Jesus. Como assim? Porque a lei que Deus deu a Moisés, os mandamentos daquela pedra gravada, aquilo ali eram tudo coisas impossíveis de um homem cumprir, exceto o único homem perfeito que pisaria nessa terra, que foi Jesus. Portanto, Moisés esteve ali 40 dias e 40 noites, ouvindo falar de Jesus, o único que teria os atributos de perfeição capaz de guardar a lei que Deus estava dando para Moisés. E quando nós chegamos lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 em diante, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Do que estava falando o autor de Hebreus? Ele estava falando daquele tabernáculo que havia no deserto, que depois foi construído um templo em Jerusalém, onde havia uma separação entre os ambientes, e o ambiente mais profundo era o Santo dos Santos, onde só entrava o sacerdote uma vez por ano, levando uma bacia de sangue de animais sacrificados, porque ele não podia entrar sem sangue ali, senão ele seria morto. E havia uma grande cortina, que é chamada de véu aqui, mas não tinha nada a ver com coisa transparente como um véu, mas era uma grande e pesada cortina que separava esse ambiente, onde a manifestação de Deus estava presente por uma figura que era a arca, e a arca da aliança era uma figura de Cristo também, no seu trajeto nesse mundo. Ali tinha a arca, e quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala nos evangelhos que o véu do templo, esse que mantinha o homem separado de Deus, foi rasgado de cima a embaixo, de Deus para os homens. Agora Deus abria o acesso total, livre e restrito a todo aquele que cresce no seu Filho Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, porque a sua carne foi rasgada na cruz pela lança do soldado. Essa foi a senha, vamos dizer assim, para que agora todo pecador pudesse ter acesso ao lugar onde só Deus podia estar antes, onde só o sacerdote podia entrar com sangue. Então, em Colossenses 2,17, Paulo vai falar das coisas do Antigo Testamento como sombras das coisas futuras. Tudo aquilo apontava em sombra para Cristo. Se eu vejo entrar a sombra de uma pessoa que está chegando aqui, eu vejo a sombra dela ali na parede ou no chão, eu sei que está chegando uma pessoa. E quando a pessoa chega, eu me alegro, porque chegou a pessoa. Eu me alegro em olhar a sombra, mas muito mais quando vejo a pessoa. Deixa eu me ocupar com a sombra, agora eu vou me ocupar com as pessoas. Em Hebreus 8,5 fala que essas coisas do Antigo Testamento servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Todos os utensílios do tabernáculo e do templo representavam Cristo nos seus mais diferentes atributos e as coisas celestiais. Em Hebreus 9,11 fala assim: vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Portanto, quando você crê em Cristo, você recebe uma eterna redenção. Não é uma redenção provisória, não é uma redenção até você pecar novamente, não. Quando uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador, todos os seus pecados são perdoados. Porque na cruz ele levou os seus pecados sobre si na cruz. Morreu por aqueles mesmos pecados. Ah, mas se eu pecar amanhã? Amigo, quando Cristo morreu na cruz, você nem existia. Quando ele morreu e levou sobre si os seus pecados, você não existia lá. Então ele pagou todos
do começo ao fim, de toda a sua vida aqui na terra, foram lançados sobre ele na cruz, mesmo antes de você existir. Essa é a maravilha da salvação que Deus oferece. Não depende de você, depende só de Jesus Cristo e da sua obra. A única coisa que você tem que fazer é crer nisso, crer nele. Você continua lendo a Bíblia e vai encontrar mais e mais figuras até chegar nos profetas, que vão falar declaradamente, como Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus nascer neste mundo, já falava dele como aquele que iria levar sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. E se você tivesse lido o Salmo, com todos aqueles capítulos tão extensos, você aprenderia que os Salmos são o diário de Jesus. O diário onde Jesus escreve os seus sentimentos, as suas dores, as suas aflições, a sua glória, onde ele descreve tudo que iria acontecer com ele, que aconteceu com ele, onde ele mostra a empatia dele com o seu povo terreno de Israel e com todos aqueles que creem nele também. Você vai encontrar o Salmo 22 falando de um homem abandonado na cruz, gritando, Deus meu, por que me abandonaste? E você vai no Evangelho, ele está na cruz, o mesmo Jesus gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Aí no Salmo 23 você vê que Deus não o desamparou. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. E no Salmo 24 você vê ele reinando agora em glória, em majestade, como será quando ele vier para julgar as nações e estabelecer o seu reino aqui na terra, mas isso é para a terra. E hoje ele oferece a salvação para aqueles que querem morar no céu. É diferente. Deus tem um povo para morar na terra, Israel, mas Deus hoje, nesses últimos 2000 anos, ele está oferecendo uma salvação para aqueles candidatos à salvação eterna nos céus, os candidatos à noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo, quando acontecer esse casamento nos céus. E isso tudo é apresentado, essa pessoa que é Cristo, nos evangelhos, quando Mateus fala dele como rei de Israel, Marcos fala dele como servo perfeito, Lucas fala dele como homem perfeito, e João fala de Jesus como Deus perfeito. Tanto é que o Evangelho de João não tem começo nem fim. Ele começa falando, no princípio era o verbo. Que princípio? Eternidade. Ele termina falando assim, se todas as coisas que Jesus Cristo fez fossem escritas, nem o mundo todo caberiam os livros que se haveriam de escrever. Ou seja, infinito. Começa no infinito o Evangelho de João, termina no infinito, porque ali ele é apresentado como Deus e homem perfeito. Quando nós chegamos no versículo em 1 Timóteo 3,16, nós lemos que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E se você tinha dúvidas de que Jesus é Deus e homem, leia esse versículo, 1 Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne, como? Nascendo de uma virgem, aqui neste mundo. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa é a história toda de Jesus. Morreu, encarnou neste mundo, nasceu, morreu, ressuscitou e foi recebido em glória nos céus. Eu gostei de um comentário que um irmão fez numa das reuniões recentemente, dizendo que em João 16, ele fala para os seus discípulos, né, que tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E ele fala da diferença de João 16 e João 17, quando o Senhor não está mais falando com os seus discípulos, mas está falando com o Pai. Jesus falando com o Pai. E ele diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda coisa, sobre toda a carne, deste poder ao Filho sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Quanto você precisa saber da Bíblia para ser salvo? Que conheça a Jesus Cristo.
o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que veio do seio do Pai. Tudo isso que você precisa saber. E lá em João 17 continua dizendo assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, os que creem nele, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso é tudo que você precisa saber. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Quando você crê em Jesus como seu Salvador e seu Senhor, você recebe imediatamente a sua salvação. Ah, mas eu preciso estudar teologia para saber. Não, você não precisa estudar nada. Eu nunca fiz um curso de teologia. Eu aprendo as coisas da Bíblia, aprendo as coisas nas reuniões com os irmãos reunidos ao nome do Senhor, o ministério dos irmãos, com os dons que Deus deu à igreja. Aprendo as coisas dos dons que escreveram livros também, irmãos do passado que escreveram sobre a pessoa de Cristo e deixaram um ministério escrito. E só, não precisa ser doutor em divindade. Não precisa da ajuda de uma faculdade de teologia. Não precisa de um diploma. Não. A chave de todo o conhecimento que você precisa é Jesus. Ele está de eternidade a eternidade, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que você precisa saber agora e fazer agora é crer em Jesus como seu Salvador, reconhecer-se pecador, reconhecendo que paira um juízo sobre si. Se você se apresentar diante de Deus com os seus pecados, sair dessa vida com os seus pecados, não vai ter salvação depois da morte. Adão foi expulso da presença de Deus por causa de um pecado. Então você, reconhecendo-se pecador, entregar sua vida a Ele, crendo nele. Reconheça Ele, creia que Ele na cruz pagou pelos seus pecados ali, os que são de você, mesmo quando você não existia. E agora Ele convida, ele fala assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação ou nem entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer passar da morte para a vida? Quer livrar-se do juízo eterno? Creia em Jesus como seu Salvador. Vamos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, o teu Filho, Deus e homem, vindo ao mundo para morrer numa cruz de dor, de aflição, carregado ali com os nossos pecados, recebendo ali o juízo, o fogo do juízo de um Deus santo, para então ressuscitar e subir aos céus e estar sentado agora em glória. Pai, nós agradecemos pelo Evangelho, agradecemos por essa história toda que tu escreveste, Pai. Não entendemos tudo, mas cremos. E pedimos, Pai, agora, por aquele que ainda não tem certeza da sua salvação, que esteja aflito, sem saber o que fazer com seus próprios pecados, que creia em Jesus, que receba dele o perdão. E que saiba que também, uma vez que Deus começa uma obra, Ele termina essa obra. Não haverá mais escape das mãos de Deus quando alguém crê em Jesus. Pai, faz isso com aquele que está ouvindo e ainda não tem a certeza da sua salvação, para que tenha hoje mesmo essa certeza. E damos graça e toda a glória seja para o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.